Graça e paz daquele que era, que é e que há de vir. Chegamos até você com a celebração Palavra de Esperança. É a palavra de Deus que quer chegar na tua vida, no teu contexto, na tua casa, na tua existência. Trazer sentido, trazer fé e fazer brotar a esperança. A palavra bíblica para hoje nos vem do salmista. Salmo 132, versículo 9, que diz: Vistam-se de justiça todos os sacerdotes e exultem os teus fiéis. Afirma o salmista a respeito de Deus, da nossa relação com Ele. A nossa relação deve ser revestida de justiça e de exultação à sua grandeza. Celebramos este encontro aqui e na tua casa, em nome do Criador, do Salvador e do Santificador. Amém. Vamos orar? Amado Deus, chegamos na tua presença, neste encontro contigo, que nos conecta com irmãos e irmãs na fé, nas mais diferentes realidades e necessidades. Tu sabes o que precisamos e Tu vens a nós nesta manhã, neste momento, com Tua palavra amorosa, desafiadora e grandiosa. Entregamos em Tuas mãos as nossas limitações, faltas, pecados. Reconhecemos que carecemos desse Teu amor que nos torna tijolos muito importantes na edificação do Teu reino. Assim, nos colocamos a Teu dispor, nos colocamos em gratuidade na caminhada conjunta comunitária de semear as boas sementes da Tua misericórdia. Oramos, agradecemos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Querida comunidade em Cristo, nós encontramos liberdade de vida. Contudo, nós pecamos. Nosso pecado nos afasta de Deus e também nos afasta do santo e verdadeiro espírito comunitário. Esta semana, refleti muito sobre os sofrimentos que causamos a nós, às demais pessoas e ao próprio Deus. Fui ao hospital numa visita pastoral e no caminho encontrei um homem deitado no chão, na calçada. Uma psicóloga fazia a abordagem, era uma pessoa em situação de rua. E aconteceu que eu não pude passar rapidamente por ali. Eu tentei conexão com ele, mas não obtive êxito. E quando retornei da visita do hospital, ele ainda estava ali deitado no chão. Policiais, pessoas ao redor, junto dele ainda a psicóloga. Quando olhei para aquele homem ali deitado, eu pensei, fracassei. Fracassei porque se ele está ali caído, eu também estou. Fracassei porque se eu sou pecadora, ele também é. Fracassei porque foi muito difícil olhar para ele, para a sua fome, para a sua situação. E assim, também eu me coloquei nas mãos de Deus, carente da sua graça, carente do seu perdão. Vamos ouvir e meditar numa canção que será trazida pelo grupo de louvor.
Vamos meditar na palavra de Deus, o texto do Evangelho de Marcos, o capítulo 4, os versículos 26 a 34. E Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso realmente acontece. E a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro vem a planta, depois a espiga, mais tarde os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. E Jesus continuou: como que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular a seus discípulos. Até aqui, a palavra do Senhor, que queremos meditar neste terceiro domingo após Pentecostes. Eu desejo que a graça, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo estejam com vocês aqui também. Amém. Hoje, dia 13 de junho de 1525, foi o casamento de Martim Lutero e Catarina von Bora. Um dia muito especial para a família luterana, cristã luterana. Ela com 26 anos e ele já com 42 anos, contraíram um matrimônio. E Lutero, é interessante que em todos os escritos dele, ele fala muito mal do celibato, né? Ele condena o celibato, porque ele entendia que as pessoas entravam para o convento para que Deus se agradasse delas. Tem até um escrito de um santo chamado São Jerônimo. Ele diz assim que o homem, quando quer ser aceito por Deus, 100% aceito, ele deve entrar para um convento. E a mulher, por mais que ela faça esforços para ser aceita por Deus, ela será somente 90% aceita por causa de coisas de mulher que homem não tem. Então Lutero, ele vai trazer todo um pensamento diferente para a época, e ele vai trazer todo um conceito de que Deus não é só conceito, um modo de vida, de que Deus nos aceita por graça, nos aceita por fé. Então que o alvo da vida cristã, vai dizer Lutero, não é o céu, porque o céu já está ganho, já está dado por Jesus Cristo e sua cruz. Mas o alvo do cristão, da pessoa cristã, é a terra, é viver bem. Então, ele vai dizer que não são as boas obras que fazem a pessoa cristã, não é o fato de ir para o convento ou de ser celibatário, mas é o cristão, a pessoa cristã que faz boas obras. Mulher e homem, Lutero diz, são criados por Deus para crescer e se multiplicar. Então, até a reforma luterana, o celibato era um modo de vida. Depois da reforma, o matrimônio é levado mais em consideração, justamente pela reflexão de Lutero e por seu exemplo. E quando o Lutero fala do casamento, ele reconhece que o casamento não é um mar de rosas, que o casamento tem obras insignificantes, né, que devem ser feitas com bom grado, diz ele. Por exemplo, ele vai falar que ele aprendeu na sua casa que caberia à mulher embalar o bebê, trocar as fraldas, né? Sei lá, arrumar as camas e mais outras tarefas que eram tarefas de mulher. Mas em uma das suas cartas, nas conversas à mesa, ele diz assim: será que eu também não posso cheirar as fraldas do bebê? Será que eu também não posso assumir essa tarefa de arrumar a casa, de ajudá-lo quando ele chora? Então Lutero, mesmo sendo um homem do seu tempo, ele vai adiante em algumas reflexões.
ele tem uma atitude muito ousada, que é colocar Catarina Fombora como herdeira em seu testamento, mesmo que isso não fosse reconhecido pelo direito da época. Então, depois da morte de Lutero, Catarina teve muita dificuldade para receber os bens que foram dados a ela, confiados a ela, mas ela conseguiu. Então, Lutero também vai dizer que o casamento, né, o matrimônio, eles servem para que a gente se torne, como homem e mulher, amigos em Cristo. Então, vai muito além, né, da criação, da procriação. O casamento é um espaço de plenitude, de alegria. E Catarina, ela vai casar com Lutero, então, nesse dia, 13 de junho de 1525, ela vai casar com ele depois que ela sai do convento. Ela tinha entrado no convento porque os pais dela vinham de uma nobreza empobrecida, e eles colocaram ela no convento para que ela não morresse de fome. Quando ela sai do convento, ela mora na casa de Lucas Cranach, pai, que era um retratista muito famoso, pai de Lucas Cranach, que foi um grande pintor que retratou em suas obras as principais ideias da reforma luterana. Então, na casa do pai de Lucas Cranach, que também se chamava Lucas Cranach, ela vai aprender como é viver fora do convento. Então, ela vai aprender a vida doméstica, a economia doméstica. E quando ela casa com Lutero, eles recebem como presente um castelo, né, onde ele estava todo destruído. E ela precisou, então, reformar esse castelo. Ela vai criar porcos, ela vai ter uma horta, tinha um cemitério no pátio do castelo que estava abandonado, ela transforma numa horta, e ela vai trabalhar, produzir vinho, criar porcos para ter banha e carne. E é interessante que no dia do casamento, eles recebem um presente de Roma, que era uma taça de prata. E Lutero mandou devolver essa taça. E ela, porque ele dizia que isso veio do diabo, e ela então corre atrás dos homens que trouxeram o presente e diz: não, a gente quer, porque a gente vai vender essa taça depois e com o dinheiro a gente vai reformar o castelo, né, o mosteiro que nós recebemos como presente. Lutero chama Catarina de minha Domina Senhora Kate von Bora Zieseldorf. Ele chama ela de minha correntinha, porque ele se entendia como acorrentado na carta de Gálatas, no Novo Testamento. Então ele vai dizer que ele está acorrentado com a Catarina. No primeiro ano de casamento, dizia ele, a gente tem pensamentos estranhos, mas depois tudo melhora. A gente enxerga duas tranças, a gente tem que conversar mais. Antes a gente quase não conversava, e agora a gente tem que conversar mais. E numa das suas cartas, muito interessante, ele diz assim, em 1527, Catarina não se sente bem. Ela tem náuseas e vomita o tempo todo. Espero que seja uma doença boa. Era a gravidez que Catarina estava passando naquele momento. Lutero também foi impactado pelos sofrimentos advindos do seu testemunho de fé. A sua família também foi impactada. E foram muitos os momentos em que essa família teve que esperar somente em Deus e de Deus. E hoje, nesse domingo, nós somos desafiados e desafiadas a refletir esse convite do evangelista Marcos de refletir sobre o reino de Deus no meio de nós. Quão misterioso é esse reino, mas ao mesmo tempo quão diferente ele é na sua multiplicidade. Um reino em que cada pessoa tem o seu lugar em cada situação. No tempo de Jesus, os fariseus entendiam, então, que o reino de Deus seria implementado se as pessoas cumprissem a lei. Era uma prescrição moral. Participar do reino de Deus era cumprir com regras morais, com leis. Os zelotes, que eram um partido político da época, eles vão dizer que nós entramos no reino de Deus pela revolução armada, ou seja, pela violência. E o reino de Deus é um reino do contrário. Por exemplo, quando Romanos, eu estou aqui de frente para o Cristo que nós temos aqui na nossa igreja. Quando Romanos crucificam Jesus, eles colocam em sua cabeça uma coroa de espinhos que não é a coroa do rei,
que tem um exército. E eles colocam sobre a sua cabeça a inscrição latina: Jesus Nazarenus Regus Iudus. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então, os zelotes entendiam que esse rei não poderia ser o rei que tiraria eles de toda uma situação difícil. Os zelotes, então, têm a ideia de que um rei tem força, um reino tem força política e econômica, e de guerra e bélica. Os essênios vão entender que o reino, o reinado, ele se conquista por uma vida de pureza. Por exemplo, eles achavam que não casar era um caminho para entrar no reino. Em 1 Coríntios nós lemos que o reino de Deus não está nesta ou naquela comida, está na graça de Deus. A vida de Catarina e Lutero, nas conversas à mesa, revela um movimento muito interessante. Em nossos tempos, não é comum, é comum encontrar pessoas que dizem: eu sei quando que o reino de Deus vai chegar, quando que Jesus vai voltar. Eu sei o dia, a hora e o ano. Não sobram profetas, adivinhos que se autorrogam o poder de Deus. E o Evangelho de Marcos, ele é o primeiro evangelho a ser escrito no final da década de 60, 70, quando Roma era governada por Nero, que trouxe muitos sofrimentos aos cristãos. Em termos teológicos, essa comunidade achava assim: devido a tanto sofrimento, o reino de Deus precisa vir logo. Diante de tanta perseguição, de tanta maldade, o reino de Deus precisa acontecer. E isso era muito forte, era uma esperança pela iminência do reino de Deus. Talvez a gente esteja precisando disso, né? Quando nós estamos numa situação de muito sofrimento. Parece que é só por Deus mesmo que as coisas vão mudar. Importante nós termos isso bem presente. Nós também queremos que Deus interfira o mais rápido possível na nossa vida. E algumas linhas teológicas não enfatizam a responsabilidade humana pelos sofrimentos impostos, pensados, e atribuem a Deus uma solução. O reino de Deus, ele não é uma segurança humana, e isso é bem importante. As parábolas que ouvimos há pouco, que são conteúdo exclusivo de Marcos, são importantes. Primeiro, a parábola da semente, que é lançada, que cresce de forma tão misteriosa, e quer dizer assim que a palavra de Deus opera em nosso coração a mesma coisa, que ela opera na semente, que é lançada. A nossa tarefa é lançar a semente. O restante é Deus quem vai fazer frutificar, crescer. No grego se usa a palavra automaton. Jesus vai dizer que o reino de Deus é automaton. Ele é um lançar a semente, mas o restante é tarefa de Deus. No Pai Nosso nós dizemos: venha o teu reino. Lutero diz que quando nós dizemos isso, quando nós cremos nisso, nós estamos clamando para que Deus impeça e disfarce o mundo e suas mentiras e maldades, e faça isso em seu nome, conservando a sublime vida do seu reino. O reino de Deus outra coisa não é do que Deus ter enviado Jesus para nos perdoar, libertar do poder do diabo e nos levar a um governo que é de Deus, onde o seu reino é da justiça, da vida, da bem-aventurança contra o pecado, a morte, a má consciência. Deus nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos convence, mediante o poder da palavra de Deus, que essa fé, ela tem efeito maravilhoso sobre nós, e que nós permaneçamos nela todos os dias. Deus envia seu reino e Ele faz acontecer de duas maneiras. Primeiro, Ele diz pela palavra e pela fé na palavra. E a segunda maneira é pela eternidade, quando Ele vai revelar seu reino na volta de Jesus. Que venha então, diz Lutero, o reino de Deus. Que venha para mim.
e para aqueles que ainda não estão nele, para que venha para nós, para que recebamos diariamente todas as bênçãos de Deus. Pai, pedimos que Tua palavra, que o Evangelho seja vivido nesse mundo, que essa palavra atue pelo poder do Espírito para destruir o mal, a morte, o inferno e para implementar a justiça. Para Lutero, o reino de Deus não é esmola que se dá para quem não tem nada. O reino de Deus não é algo material, não é um bem material e passageiro. O reino de Deus é um tesouro eterno, diz Lutero, que o coração humano não pode se apoderar, tão somente pode clamar. Marcos, o evangelista, nos alerta para que nós possamos tão somente lançar a semente. Então, assim, o reino de Deus é, de certa forma, uma busca esperançosa, sim. E Jesus afirma que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Será que Deus, diz Lutero, iria permitir que nós minguemos e soframos quando Ele promete, que o que Ele promete é para agora e para a eternidade? Certamente nós aqui temos um desafio, que é refletir sobre o fracasso humano e também da igreja como algo composto por pessoas pecadoras. Porque quando uma pessoa fracassa, todas fracassam. Jesus diz então que o reino de Deus é como o trabalho de quem semeia. A semente é colocada na terra, cresce, se desenvolve, sem que a gente se dê conta disso. Esses dias fui colher feijão com o meu pai. E ele dizia, vai dar uns 3 quilos, nada mais. Não está muito bonito. Era um pedaço relativamente grande, colhemos, limpamos, peneiramos e pesamos, e no final rendeu 9 quilos e 800 gramas. Nós muitas vezes avaliamos o agir de Deus com os nossos conceitos e Deus nos surpreende. De um poço sai uma água que mata a sede para sempre. Quem faz crescer, quem faz o milagre é Deus. A parábola do grão de mostarda nos diz isso, nos atesta isso. De algo tão pequeno, Deus faz uma árvore tão grande, onde as aves se abrigam e fazem seus ninhos. Reino de Deus é relação entre seres humanos, Criador e natureza. Se não há lugar na árvore para ninhos, se não há espaço para que as pessoas nutram a vida, é reino humano. É reino de força, é reino de ruptura, de imposição e de domínio. Reino de Deus é espaço, é tempo, é cuidado, é acolhimento. É árvore frondosa que dá para se aninhar. Reino de Deus é semente que se come, grão de mostarda e cereal que sacia a fome. Não há como se alegrar no reino de Deus se tem gente passando fome. Reino de Deus é eu e nós. Não há alegria no reino se existem exclusões, se mentimos para garantir lugares privilegiados. Jesus explica para o povo que esse reino vai crescer em nosso meio. Linguagem simples do dia a dia das pessoas camponesas. Jesus diz que o campo será cultivado e que sem que nós percebamos, o Criador fará um milagre após o outro. A parábola de Jesus revela uma relação muito linda entre a ação de Deus e a ação humana para produzir vida. Porque Jesus curou, ensinou, multiplicou pães, denunciou erros de sua sociedade, inclusive virou as mesas no templo. Fez jejum, orou e acima de tudo, ele estava conectado com Deus. As parábolas são conhecidas, elas falam que o reino de Deus não é compreendido entre nós. E em tempos de polarização em que nós vivemos, cada um de nós, cada uma, é chamado e chamada a semear as sementes do reino de Deus. Paulo fala um pouco disto quando ele diz que é vestir-se de bondade, misericórdia, longanimidade, paciência. Somos convidados e convidadas a prestar atenção nas vozes que confundem, achando que têm privilégios de poder dizer quem e quando será o reino. Paulo Freire tem uma canção intitulada Canção Óbvia, que eu quero convidar você a meditar comigo. Ele diz assim: escolhi a sombra da árvore para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero,
Trabalharei os campos e conversarei com pessoas. Suarei meu corpo porque o sol queimará minhas mãos e elas ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos, meus ouvidos ouvirão, meus olhos verão o que antes não viam, enquanto eu esperarei por ti. Esperarei por espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de fazer. Desconfiarei daqueles que vieram dizer em voz baixa, precavidos, é perigoso falar, é perigoso agir, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque se recusam à alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que vinham dizer-me com palavras fáceis que já chegou, porque esses anunciavam ingenuamente antes de denunciar. Esperarei a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que irá se abrir na primavera. Além das sementes do amor, da longanimidade, somos chamados e chamadas a semear. Celebramos então o reino de Deus entre nós, já agora e ainda não. Celebramos a Semana do Meio Ambiente, celebramos as boas sementes. Amém. Vamos orar? Oremos. Deus de amor, nosso coração se alegra por ouvir Tua palavra, pela alegria do Teu reino e por ela nos desafiar a sermos sensatos, procurarmos compreender a Tua vontade na nossa vida e beber sempre dessa fonte de sabedoria, testemunhar Teu amor, Tua paz na igreja, entre nossas lideranças, entre ministros e ministras e também com todas as pessoas, em especial as que mais precisam. Olha por nossas autoridades, para que governem com justiça, com ética. Olhe para a Tua igreja, para que busque o que é bom. Oramos pelas pessoas que sofrem, por doenças, por perdas e entregamos nossa existência em Tuas mãos, sabendo que o reino é Teu. Oramos como Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado e grato domingo. Semeamos as sementes do reino de Deus. Amém.